Eu vou fazer só uma pergunta para cada um deles e queria abrir já para perguntas de vocês, para vocês colocarem as vossas dúvidas, e eu vou aqui complementando com algumas coisas que eventualmente possam reforçar. Danilo, eu queria começar com você e queria te perguntar uma questão fundamental também, que é quase um tabu ainda hoje no mercado. Você tem uma vida acadêmica, né? Você tem um doutorado por Cambridge, você volta ao Brasil, você está na FEA, você faz o curso de pós-graduação em Urban Economics, mas você tem o pé na iniciativa privada, né? Isso é quase um anátema no Brasil, né? Você tá nessa... Quais são os benefícios de você conciliar a sua vida acadêmica com a vida na iniciativa privada? Olha, eu acho que os benefícios são inúmeros, né? Tem, obviamente, custos na história, né? Porque se eu ficar full-time numa coisa ou na outra, te dá alguma perspectiva de você aumentar a sua produtividade. Por outro lado, em temas como esses, né, em que a interação com a realidade ela é fundamental, está dentro das experiências do dia a dia, né? Então, não só como pensar em montar uma atividade de pesquisa que tem um olhar direto para resultados práticos, mas também poder interagir, né, com os atores diversos. Isso, assim, eu acho que a Escola da Cidade, de alguma forma, traz essa proposta também no mundo da arquitetura, quer dizer, de envolver profissionais, envolver pessoas que estão ligadas aí no dia a dia. Essa é mais uma das faces do nosso subdesenvolvimento, né? Acho que, se for olhar os principais países, a interação entre universidade, academia, setor privado e setor público, ela é incentivada ao máximo, né? Os frutos disso estão mais do que comprovados. Então, se você pegar, acho que o MIT é um ícone para a gente nesse sentido, Stanford também, né? Mas muitas outras universidades estão seguindo, né? E aí, assim, além de tudo, se você olhar o meu time, né, o meu time tem um monte de ex-alunos meus, né, de graduação, de pós-graduação. Além de tudo, você dá emprego para gente que poderia estar mais afastada, ou estar num banco, poderia estar só na academia. Eu acho que tem um desafio de toda a academia, mas particularmente dos economistas, de se envolverem com o contexto prático, né? A gente gosta de teoria, a gente gosta de abstração, mas a gente deve, para a sociedade, um retorno mais efetivo. Eu acho que a universidade devia, ao contrário do que ela faz hoje no Brasil, incentivar muito mais esse tipo de perspectiva. Obrigado. André, você já falou aqui um pouco foi o que esse choque, né, de gerações, né, e numa empresa tão tradicional, num modelo muito já consolidado no mercado, e um modelo ainda muito em voga, você falou que foi esse conflito e o trabalho que você teve para mudar uma cultura interna. Agora, a pergunta é, essas gerações, ou essa geração, está satisfeita com o resultado que você apresenta hoje, pensando não só nos impactos, mas mesmo em termos de rentabilidade? Porque uma pergunta clássica que a gente sempre fez do Arco Futuro para o mercado é: por que não tem projeto de arquitetura em Minha Casa Minha Vida? E a resposta é: não tem dinheiro para fazer. E você quebra completamente isso. Como é que é hoje a recepção ou receptividade e a perspectiva dessa geração, teu pai, né, que está no negócio, na rentabilidade? A gente sempre pensa em duas questões aqui, né? Primeiro, a questão da viabilidade técnico-econômica, e a segunda é toda essa nossa preocupação em humanizar o processo, que também incomoda uma geração mais tradicional de um mercado mais tradicional. Então, indo para o primeiro assunto, o primeiro campo da viabilidade técnico-econômica, contar um pouquinho o contexto, né, de como nasceu também a questão da estratégia imobiliária de vir para o centro, não apenas só por uma questão de missão de impacto positivo. A gente nunca pode esquecer o chapéu do nosso negócio, do nosso fundamento básico. Mas, em 2014, 2015, os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, que a gente estava realizando nas áreas mais distantes do centro, eles passaram a sofrer também uma concorrência muito complicada dentro do setor. O que quer dizer isso? Vindo aí de 3, 4 anos de crise do setor, as grandes empresas que tinham grandes terrenos nas regiões mais afastadas, para que a empresa não fechasse, ela tinha que tomar uma decisão de girar a companhia. E, com isso, aqueles empreendimentos, o qual eles tinham uma expectativa de lançar algum preço, vieram lançando a um preço muito mais baixo, quase que abaixo do preço de produção. A gente viu aqui no gráfico que o Danilo mostrou, nas regiões mais afastadas, R$ 3.000 o metro. A gente via empresas lançando Minha Casa Minha Vida a R$ 2.500 o metro quadrado.
porque aquela empresa tem um outro objetivo com aquele empreendimento que não somente a viabilidade, a rentabilidade daquele projeto. Isso também nos abriu o olho para dizer, olha, a gente tem que encontrar, e a gente é uma empresa pequena, que a gente pode se dar o luxo de não ter que lançar para rodar a companhia. É melhor a gente ficar quieto. Mas nós do mercado, e a gente vive disso, não sabe fazer outra coisa, a gente falou, a gente tem que criar uma solução técnica, econômica para isso, ou encontrar uma outra solução, o qual a gente não considera nicho de mercado, uma solução técnica, mercadológica, e que traga para a gente conforto, felicidade de fazer o que a gente faz. Paralelo a isso, eu já vinha pensando muito na questão da missão do incorporador, e muito brainstorm, e isso acabou se alinhando, talvez a minha vontade pessoal em deixar um legado para a cidade por meio do nosso negócio, com a necessidade da empresa. Eu não estava na empresa ainda, em 2015. Com a necessidade da empresa de achar uma solução para o seu negócio, foi quando eu convidei o meu pai, a empresa com quem eu nunca tinha trabalhado, mesmo já trabalhado já há 15 anos no setor imobiliário, eu convidei eles para um novo desafio, que era esse, onde a gente partia de premissas de rentabilidade mais baixa, porém, com talvez um cenário ou um médio e longo prazo, onde eu jurei que a gente, de alguma forma, ia buscar uma saúde de rentabilidade recorrente. Como? Hoje a gente vê como? Lançando mais do que um projeto ao mesmo tempo, tentando ganhar, por exemplo, o primeiro projeto com uma rentabilidade mais baixa, que não agrada, de certa forma, a gente começou a ver que o segundo e terceiro empreendimentos passam a ter economias, não de escala de projeto, mas de escala de ações que a gente faz, por exemplo, a equipe de vendas, o próprio marketing, o nome aqui na região. Isso começa a contribuir para a rentabilidade dos projetos que vão vir. E aí nasceu um argumento meu com o meu sócio, dizendo, olha, vamos partir de uma rentabilidade mais baixa e, ao longo do tempo, tentar buscar de volta essa rentabilidade. E a gente está nesse processo, até porque a rentabilidade é um componente super importante até para a sustentabilidade do negócio. E o segundo campo, que são as ações de impacto, que quando alguém da geração do meu pai, do meu sócio, e até quando eu vou falar no Secov, a gente mostra esse filme, eles pedem para parar no meio. Fala, putz, você é completamente louco. Por que tem esse sentimento? Porque a gente acaba colocando sobre nós um telhado de vidro e a transparência total que a gente quer ter com a comunidade, do entorno e com os clientes, podem trazer dificuldades para a gente no dia a dia. Isso incomoda um pouco o setor mais conservador. O que acontece é que, ao longo desses anos, a gente foi mostrando, e aí, respondendo a sua pergunta, não só da rentabilidade, mas essas ações, a gente começou a colher frutos dela. Eu citei um fruto aqui, hoje um vizinho nosso está projetando prédio para a gente. Hoje, um vizinho nosso que tem uma ONG que faz oficinas de sustentabilidade trabalha junto com a gente. E assim vai. Mas eu acho que hoje a gente chegou num equilíbrio, Tomás, onde a gente tem uma rentabilidade, ela é mais baixa, sim. Mas existem, assim como Minha Casa Minha Vida tem custos invisíveis, o negócio que a gente faz aqui no centro tem... eu vou chamar aqui o nome técnico não correto, mas margem invisível. Vou dizer por quê. Minha rentabilidade é mais baixa, mas o modelo Minha Casa Minha Vida e a forma como a gente vende ele, dentro da legislação do Minha Casa Minha Vida, me evita o distrato. O cliente não desiste. Eu não vejo isso como uma amarra ao cliente. Pelo contrário, é uma segurança para o cliente. Mas as outras empresas que vendem os empreendimentos e estão sujeitas ao distrato têm um risco e um custo embutido em lidar com esse problema, que não está na viabilidade dele. Como também não está na minha, quanto eu ganho a mais por não ter esse custo. E não é o custo do advogado, é o custo do nosso tempo. Então, dei um exemplo aqui para mostrar que a rentabilidade hoje, a gente está bem administrada em relação a essa geração, mas que hoje a gente consegue comprovar os benefícios que a gente tem ao trazer Minha Casa Minha Vida. O não ter dinheiro, hoje eu entendo como talvez não ter o trabalho de tentar desenvolver uma viabilidade econômica para isso, que foi o que a gente fez. A gente não é melhor nem pior que ninguém, mas a gente focou em desenhar um produto que viabilizasse nessas regiões com terreno mais caro. O assunto da habitação no governo federal. Eu não vejo como uma prioridade, mesmo sendo um assunto urgente, que para a gente é prioridade. Esse ano, por exemplo, a Caixa Econômica fechou diversas vezes. Fechou e abriu diversas vezes. Estamos falando que a gente está em fevereiro. Fechou e abriu diversas vezes. E quando a gente fala fechar e abrir diversas vezes, no nosso ciclo, agora falando tecnicamente da jornada de compra do cliente, isso impacta diversas vezes, porque eu tenho que ter o sistema da Caixa funcionando quando eu faço a avaliação do cliente. Depois eu tenho que ter
o sistema funcionando para cadastrar o cliente. Depois eu tenho que ter o sistema funcionando para ele ir subindo de departamentos dentro da Caixa Econômica e ter o financiamento aprovado. Aí ele assina comigo, eu tenho que levar na Caixa, o sistema tem que estar aberto para ter dinheiro na agência, naquela agência. E vamos lembrar qual é o caminho do dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Era, né, Ministério das Cidades, PAC, etc. Ele vai para modelos de negócios, ou seja, o dinheiro vai para o modelo entidades, vai para o plano empresário, etc. Daqui divide para os estados, daqui divide para as cidades, para os municípios, para as agências. Então, quer dizer, esse caminho até chegar naquela nossa agência, para o nosso cliente, e para o nosso tamanho de empreendimento, é quase que uma sorte, né? Por outro lado, uma notícia é que isso contribui. Tudo isso que a gente contou aqui, a gente contou na Caixa Econômica Federal também. No momento, eles não deram, no início, não deram muita atenção. Hoje, eles entendem a importância disso, mesmo que seja um projeto piloto, porque a gente é pequeno, a importância que é isso, de pensar adensamento, pensar cidade, pensar, né? Então, quando você me pergunta quais são as perspectivas, eu diria que hoje, neste minuto, são ruins. Está fechado agora. A gente tomara que abra amanhã. E dentro desse nosso pilar 3, que é a comunicação e a troca de experiência com o gestor público, passa por isso. É uma coisa que eu sempre falo, por que um país como o Brasil, desse tamanho, com esse problema de déficit habitacional, pode depender apenas de um banco para solucionar esse nosso problema? Acho que o erro está aí, né? Acho que menos de perspectiva, que são ruins, na minha opinião, embora acho que eles... tem gente muito capacitada lá, acho que vem antes. Como que a gente pode aqui pensar alternativas que não depender de um único banco, super competente, mas um banco antigo, com pessoas também tradicionais, como o meu sócio, e que estão preocupados talvez mais com ações pontuais do abrir e fechar naquele dia do que uma questão mais de legado e médio e longo prazo. Então, assim, eu me preocupo um pouco. Eu me preocupo. Não tanto quanto as grandes, que acho que estão com problema, podem estar com um problema maior que o meu. Você disse que você tem sido procurado por grandes fundos de investimento que começam a olhar o mercado de investimento imobiliário como uma opção de investimento. A gente sabe que são empresas que trabalham com retornos de longo prazo, enfim, altos volumes de capital. De alguma maneira, esse mercado, Minha Vida, de habitação mais popular, está no radar deles, né? Quer dizer, as evidências mostram isso. Segunda questão, também você usa muito a questão da evidência, você fala muito do setor privado, alguma coisa de governo. Como é que o Urban Analytics pode contribuir para as políticas públicas com essa interpretação tão refinada da evidência, né? Quer dizer, e, por fim, eu complementaria, quer dizer, a gente sabe que o nosso grande problema de demanda, né, ele está na cidade informal, ou seja, na grande parte da cidade, onde há até moradia por preços equivalentes ao do mercado imobiliário aqui na cidade formal, mas as pessoas não têm acesso, quer dizer. Então, como de alguma maneira também a evidência pode ajudar, quer dizer, essa análise de dados toda que você consegue gerar hoje, seja para o mercado privado, seja para o mercado público. Legal, tem um monte de coisa aí. Deixa eu ser bastante pontual para tentar pegar todos os tópicos de alguma forma. Primeiro, um comentário Minha Casa Minha Vida, né? Eu gostaria muito que isso que o André acabou de relatar entrasse na conta de atrapalhadas de início de governo, porque o Minha Casa Minha Vida, bastante reformado, né? Somos críticos do atual modelo, obviamente, é algo fundamental para a gente viabilizar uma série de coisas ligadas ao desenvolvimento de cidade, incluindo questões que têm contato com a cidade informal. E tem uma outra coisa do Minha Casa Minha Vida, né? Que assim, o setor de construção é um grande empregador. Então, se o governo quer baixar desemprego rápido, não tem muita alternativa se não investir num grande pacote de construção civil, né? E uma parte importante disso poderia estar no Minha Casa Minha Vida. Então, ainda acho que tem alguma esperança de que vai vir reformado, melhorado, mas vai continuar. Bom, a questão dos fundos, né? Eu acho que os fundos, né, agentes financeiros nesse setor, e eu posso incluir nisso os bancos, né? O André, de novo, mencionou muito o papel da Caixa, mas os bancos privados estão bastante interessados a entrarem cada vez mais no setor imobiliário. Com a taxa de juros caindo, essa é a história. Quer dizer, você olha para fundos de previdência, onde está o dinheiro, né? A gente fala assim, onde que está o dinheiro que a gente poderia carrear para a produção de cidade, né? Esse dinheiro está em vários bolsos,
mas tem bolsos muito grandes, como, por exemplo, fundos de pensão. Os fundos de pensão têm que dar retorno para poder pagar os aposentados que fazem parte dos fundos. Com a taxa de juros Selic caindo, eles começam a ter dificuldades de fazer isso. Então, eles vão ter que buscar alternativas de investimento. E uma das mais interessantes, é exatamente o mercado imobiliário, com um monte de complexidades, o que é bom para a gente que trabalha nesse setor, mas é um desejo crescente. Então, na minha visão, isso vai se desdobrar nos diversos segmentos. Alguns segmentos vão entrar mais rápido, outros segmentos vão demorar mais para serem contemplados com esse dinheiro novo. E aí entra o papel do setor público, porque a pergunta que eu iria fazer para o André é o seguinte: se tirar o subsídio, zerar o subsídio, ainda assim teria margem positiva, ainda assim valeria a pena. Então, o setor público ele tem que entrar nesses problemas em que, olha, é desejável para a cidade ter pessoas de mais baixa renda no centro? Sim. É desejável ter diversidade? Sim. Então, o mercado sozinho, oferta e demanda, gerariam esses resultados? Não. Então, o governo tem que entrar construindo essas possibilidades. Uma delas é subsidiar a habitação popular no centro, e penalizar a habitação popular lá no extremo da periferia. Porque periferia é um jeito bem elegante de chamar a localização desses empreendimentos. É lá na zona rural, no limite da cidade, quase na zona rural. Enfim, cidade informal é o nosso grande desafio. A gente pode falar de o que quiser, enquanto a gente não olhar para a cidade informal, com o devido, 1, respeito, 2, detalhe, e 3, determinação, a gente não resolve nenhum tipo de problema de grande escala. A cidade informal, a gente pensa, está na periferia. Não está na periferia. Eles moram na periferia, mas eles vêm para cá e vêm para os centros todos os dias e voltam para a periferia. Indicadores sociais de grandes regiões informais na periferia de São Paulo são tão ruins quanto indicadores sociais dos países mais pobres na África e de países em conflito de Oriente Médio e outros lugares. Saiu recentemente os últimos dados do Nossa Sampa. Um deles que eles calculam é expectativa de vida. Acho que muitos de vocês viram esses dados. É um dado assim, de envergonhar todo mundo. Você sai do Itaim com 81 anos de expectativa de vida, você chega na cidade de Tiradentes com 53 anos de expectativa de vida. Então, você pode ir para o país mais pobre do mundo, para a região em conflito, ou você pode voltar no tempo para ver em que época que a média era 53 anos de expectativa de vida. A gente tem que resolver esse problema. Agora, não é nada fácil. É muito difícil e o que não deveria desanimar, deveria reforçar investimento de conhecimento, produção de dados e análise de debates de como fazer isso. Eu tenho aqui as minhas ideias, mas eu reconheço a enorme dificuldade. Quando a gente vai fazer esse tipo de análise que eu faço aqui, de novo, é muito difícil, porque ao não ter acesso aos dados de anúncio, de venda, de transação de aluguel e troca de imóvel, eu não consigo fazer uma coisa com a mesma precisão. Hoje, o que resta para a gente, para entender os mercados informais, é olhar a imagem dos tetos, dos telhados. Então, existem técnicas que ajudam a gente a tentar precificar, tentar mapear oferta e demanda, olhando imagens. Muito desenvolvidas, Ed Glazer, nosso amigo, para tentar fazer esse tipo de trabalho que eu faço aqui em países da África, onde não existem essas bases de dados organizadas. Finalmente, a relevância desse tipo de análise para desenho de política pública é a maior possível. A gente, aí, economistas e outros profissionais, tem levantado uma bandeira geral, não só ligada ao urbanismo, de aumento da qualidade técnica do, vamos dizer assim, fazer de política pública. Fazer, eu quero dizer, desenhar, implementar e avaliar as políticas públicas. Existem caixas de ferramentas poderosas, mas que, mesmo assim, não simplificam a nossa vida, ao contrário, vão deixar mais complexo, vão mostrar onde estão as dificuldades para a gente fazer uma política pública, mas não tem alternativa, porque a alternativa é não usar essa informação e fazer política pública ruim
que eu não consigo avaliar e que tem impacto negativo que a gente conhece, né? Então, a gente tem uma batalha, e a boa notícia aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, mas em outras cidades também, de que existe esse reconhecimento, né? Acho que tem dentro, com toda a situação difícil do nosso setor mais público, mais técnico, existe um desejo de aumentar a qualidade de política pública. Então, a gente está mostrando esse material e, obviamente, disponibilizando dados para a prefeitura, para governo, dando curso para funcionários, para técnicos de prefeituras em diversos lugares, para estimular a adoção de um pacote, vamos dizer assim, baseado em dados, baseado em capacidade analítica e muito objetivo no sentido de desenhar, implementar e avaliar as políticas. E se você pudesse falar como é que é a estratégia de vocês para as fachadas ativas, né, que é uma característica dos empreendimentos de você, e também as dificuldades dos espaços comuns face ao marco regulatório, né? Como é que vocês têm conciliado essa agenda? É uma batalha nossa também, no pilar 3 de conversa com o setor público, porque é uma preocupação nossa e social, nossa, porque faz parte da nossa missão, a continuidade daquele morador naquele local. Falando de forma mais técnica como isso pode ser feito, como poderia ser feito, e o que a gente sugere é que, se a gente conseguisse registrar na matrícula do imóvel que aquela unidade só poderia ser detida por alguém que se enquadrasse no plano, porque a gente também não pode... a gente não pode, não. Eu acho que seria... A gente iria ao limite se não permitisse que essa pessoa um dia vendesse aquela unidade, mas que vendesse para alguém, né, com o mesmo perfil. Uma das formas seria registrar na matrícula do imóvel aquela exigência. O problema que isso gera é que quem vai fiscalizar? A fiscalização prática disso seria que, no registro de imóveis, quando o João for vender para o Paulo, o registro pedisse toda a vida financeira do Paulo. E o cartório não tem capacidade... Isso seria uma das formas de fiscalizar. Ou uma fiscalização aleatória em prédios ao longo do tempo, que também é complexo. Acho que hoje a gestão pública não consegue nem dar conta de um problema mais grave, imagina esse. Mas eu acho que é nosso desafio pensar alternativas. Alguns cartórios já têm feito o seu papel. Eu cito o 4º cartório de imóveis, o empreendimento que a gente fez na Rua Frei Caneca. Ao desmembrar as matrículas do imóvel, ele cita que aquela unidade foi aprovada, é algo inédito, né? O cartório se comunicando com a prefeitura, que aquele empreendimento foi feito de acordo com a Minha Casa Minha Vida, que aquela unidade, número 508, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, de acordo com o decreto municipal, etc. E tal. Então, acho que aqui são caminhos para que isso seja feito, que no fim da linha é fiscalização, né? E o qual a gente é defensor, e até extrapolando para a questão, não foi a pergunta, mas para a questão da alocação econômica e social, como que o setor privado pode contribuir para não deixar só nas costas da gestão pública, é que não adianta só pedir para o poder público flexibilização ou criação de legislação para empreendimentos de renda para a população mais baixa, se eu não tiver que provar que eu estou alugando para alguém de faixa mais baixa. E hoje não tem como provar isso. Não tem. Teria que ter uma fiscalização. Então, a gente sugere que, ao pensar a alocação social, se crie instrumentos de fiscalização, porque, senão, acontece isso de ou o empreendedor, no caso do inquilino, trocar o inquilino e mandar a pessoa de volta para a periferia. Então, acho que é fiscalização. Entrando no mesmo assunto que o Tomás me perguntou sobre marco regulatório, que é como que a incorporação imobiliária como lei hoje aqui, né? Entrando mais uma vez na questão técnica, e dando um exemplo prático. Hoje, na hora de desenhar o programa, a gente define algumas áreas comuns do empreendimento, que a gente vem tentado mudar como conversar sobre essas áreas comuns, que não seja uma discussão numa mesa com uma empresa de marketing que está focada na venda da unidade, que seja com pessoas interessadas no tema da boa habitabilidade e usabilidade. Então, por que fazer uma academia ou por que não fazer uma biblioteca? Quer dizer, quem tem que definir isso? O futuro morador. Só que, por uma questão jurídica, eu não consigo permitir, desde o início da concepção do projeto, que esta área seja escolhida em comum acordo com os moradores.
porque eu tenho que definir no meu memorial de incorporação que aquilo é uma churrasqueira ou que aquilo é uma ginástica, uma sala de ginástica. O condomínio depois pode, numa convenção de condomínio, uma assembleia, alterar aquilo. Mas acho que é trabalhoso, eu acho que é confuso, eu acho que, às vezes, o diálogo com o arquiteto, o incorporador, na concepção inicial do projeto, seria muito mais bem-vinda. Entrando agora na questão da fachada ativa, do uso comercial no térreo do imóvel, uma coisa que a gente já conversou também, que é um problema que eu vejo, é uma faca, né, de duas pontas aqui, que a fachada ativa ela é vista pelo mercado imobiliário como uma solução de viabilizar empreendimentos. E, às vezes, ela é deixada de ver como uma solução de cidade. Então, se a empresa compra o terreno e fala, para viabilizar o meu negócio, a minha margem, ou não sei o quê, eu preciso fazer uma fachada ativa, ele está colocando, em primeiro lugar, a necessidade de vender a loja ou alugar para viabilizar e deixou de ver se aquela rua teria aderência àquela loja. O que adianta? Por exemplo, aquela imagem que eu mostrei do empreendimento que a gente fez em São Miguel. Vou fazer embaixo uma loja. Quem vai ocupar? Quem vai alugar? Quem vai morar? Ou não? Poxa, tem demanda, tem aderência, o local é comercial. Então, uma preocupação que a gente tem, é por isso que os primeiros empreendimentos não tinham fachada ativa, mesmo ajudando na conta, que depois pode prejudicar a conta, é a gente entender quão maduro a gente está, a companhia, de poder trazer essa discussão. Será que aqui tem aderência? E por que tem que estar maduro? Porque não é o nosso negócio vender lojas. Mas a gente começou a ver que a missão de pensar a cidade e quanto que essa fachada ativa pode contribuir para a vivência, para a convivência, para a segurança daquele local, a gente começa a colocar outras influências na decisão da fachada ativa e, para a gente, é um pouco mais fácil, porque a gente está numa região onde, naturalmente, a aderência para a fachada ativa é positiva, mas ainda de forma conservadora. Não é o nosso negócio e a gente tem que entender no uso. Ah, André, você vai vender as unidades? Não, a gente não quer vender, porque se hoje eu me vejo vendendo para alguém que não esteja alinhado com o propósito do empreendimento e da comunidade, ele pode denegrir o prédio e a cidade. Todo o esforço que a gente teve em colocar uma comunidade, em pensar na rua, no bairro, nas heranças culturais, arquitetônicas, podem ser destruídas com um simples inquilino, não pela atividade dele, mas pelo não alinhamento com o nosso propósito. Então, acho que a fachada ativa, lado bom, pode contribuir para uma convivência mais harmônica na comunidade, para o negócio imobiliário pode ajudar na conta, mas eu acho que tem que ser vista com muito cuidado para que não seja um elefante branco, ou mini elefante branco, no caso de lojas menores. Danilo, você quer comentar, por favor? Deixa eu falar algumas coisinhas aí inspiradas pela pergunta e pela resposta, né? Primeiro, acho que tem o conceito de habitação social, né? E aí o meu convite é, antes de a gente começar a ir para a prancheta, vale a pena olhar a experiência internacional. Então, acho que assim, construir a habitação social, seja no modelo pior de grandes condomínios afastados, seja esse modelo mais interessante, empreendimentos menores integrados com a cidade, é uma alternativa, né? Então, a gente tem uma série de outras alternativas que podem ser pensadas para resolver problema de habitação de população de baixa renda. Um exemplo que eu acho fantástico, que, para minha surpresa, pouca gente conhece no Brasil, foi um experimento feito nos Estados Unidos, no final da década de 90, chamado Moving to Opportunity. Qual que era a ideia ali? Simplesmente sortearam lá um conjunto de pessoas e deram para elas algumas alternativas que envolviam, essencialmente, um subsídio ao aluguel para a pessoa mudar para um lugar que não foi construído como habitação social, num bairro nobre, e ele simplesmente falava o seguinte: quanto que você pode pagar aluguel? X, o aluguel de mercado ali é X mais Y, eu te dou esse Y, né? Tem avaliação desse programa de coisas muito interessantes, né? Esse programa, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar muito rápido, 10 anos depois começaram as avaliações, economistas começaram a olhar o que aconteceu com os adultos que mudaram por conta desse programa. Eles conseguiram pegar tudo menos benefício econômico. Então, o pessoal estava mais feliz, tinha menos problema de saúde, mais estabilidade familiar, um monte de indicadores sociais interessantes. Mas não conseguiram pegar evidência de ganho de salário. 20 anos depois,
fizeram uma avaliação sobre o que estava acontecendo com as pessoas que eram crianças na época da mudança, que mudaram com seus pais. E aí pegaram não só evidência de ganho salarial, como evidência de que o imposto a mais pago pelo ganho salarial foi mais do que suficiente para pagar todos os vouchers que foram emitidos 20 anos antes. Então, esse é só um exemplo, né? Não acho que a gente consegue fazer copy and paste de programa de fora aqui dentro, mas porque para a gente pensar que problema de habitação social é algo, de novo, que merece um esforço multidisciplinar, concentrado e urgente, né, para a gente pensar se a gente está preocupado não só com desigualdade entre as pessoas, mas também com qualidade de vida urbana. Especificamente, né, sobre fachada ativa, eu sou um enorme fã de fachada ativa, né, e aí acho que o livro da Jacobs, pelo menos aqui, todo mundo lê, né, Vinícius, você deve passar para eles, e ali ela é uma enorme fã de fachada ativa, e eu também sou, claro, não dá para você fazer uma regra geral e falar assim, vai ser esse tipo de fachada ativa em qualquer lugar. Da mesma forma que você tem que tomar cuidado, né, que você toma todo esse cuidado em montar uma comunidade, como você está chamando, que vão de moradores dos seus empreendimentos, o mesmo tipo de cuidado tem que ser pensado para a comunidade, para a quantidade, pelo volume, né, pelo conjunto, melhor dizendo, de unidades comerciais do térreo, né? O térreo é algo fundamental para dar vida nas cidades, né? Ontem, por um motivo, eu tinha uma reunião no Carrefour, né? O Carrefour fica na rua George Eastman, num pedaço ali do chamado Grande Morumbi. A minha reunião era às 9h, né? E, como bom economista urbano, eu falei, bom, vou chegar mais cedo para fugir do trânsito e vou dar uma voltinha ali, que faz tempo que eu não vejo essa região que foi alvo de um enorme desenvolvimento imobiliário nos últimos anos. É um troço inacreditável, Tomás. Você anda num lugar totalmente montanhoso, um prédio do lado do outro, alguns lugares você entra, é uma casa do lado do outro, você não tem uma farmácia, você não tem uma padaria, você não tem um bar, você não tem uma loja, você não tem nada. Nada. Então, você obriga as pessoas a ficarem andando de carro para fazer tudo o que elas querem fazer. É a fachada passiva na sua maior expressão. Então, eu acho assim, da mesma forma que a gente tem que pensar habitação social, esquemas de subsídios, esquemas de incentivos, ser criativo no desenho dos programas, a mesma coisa vale para o conjunto de imóveis comerciais. Por que não dar alguns subsídios em alguns casos, né? Eu quero atrair, porque muitas vezes, da mesma forma que a gente fala em diversidade de moradores, eu tenho que ter diversidade de fornecedores, de comerciantes, de lojistas, né? E pode ser interessante eu subsidiar o aluguel de uma loja para garantir que aquela loja esteja disponível para a população. E, eventualmente, evitar que outras redes de fast food, por exemplo, que possam ter maior condição de pagar aluguel, dominem, por exemplo, uma região. Então, acho que a fachada ativa acho que é uma boa iniciativa, mas ainda falta bastante debate sobre os detalhes de como promover a distribuição do que vai ocupar esses imóveis não residenciais. O Minha Casa Minha Vida são 3 faixas. Faixa 1, que morreu, virou 1,5, 2 e 3. E vamos entender também que a gente não só se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida a nível federal, como a gente tem que se enquadrar no município de São Paulo, com o decreto de habitação social. E eles se intercalam, e o incorporador ele vai sempre pelo mais restritivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o faixa 2 permite vender unidades para quem ganha até 10 salários. Mas o HIS em São Paulo, que é onde a gente se enquadra, não HMP, o HIS trava em 6 salários. Ou seja, nós vendemos dentro do faixa 2, mas não para 10 salários, e sim para 6 salários, porque eu estou no HIS 2, não no HIS 1, que seria 0 a 3. E o HMP acima de 6. Falando especificamente sobre os projetos, em relação ao mix de renda, a primeira coisa que eu acho inteligente do decreto municipal é que ele permite, para que você aprovar um projeto HIS ou HMP e usufruir os benefícios dele, e também tem os obstáculos, você fazendo 80% da área computável ou das unidades sendo vendidas para essa faixa de renda,
você se enquadra, ou seja, você pode vender as outras 20% das unidades para quem você quiser. Ou para quem que ganha abaixo, ou para quem que ganha acima, e ele pode comprar como ele quiser, a unidade é livre. Isso já traz uma mescla de faixa de renda nos nossos empreendimentos. André, vocês vendem 20% das unidades sempre a preços? A gente toma um cuidado muito grande com isso por uma questão de estratégia comercial, entrando um pouquinho na questão técnica. 80% do nosso prédio é destinado para uma faixa de renda, o qual é muito burocrático e difícil vender. E vai um pouco na resposta que eu dei para você, de que os processos na Caixa são burocráticos. O nosso DNA, a nossa equipe de vendas, está focada nesse tipo de venda. Se a gente abrir a possibilidade, e aqui seria fácil, a gente vender uma unidade aqui, em vez de R$200 mil por 400, venderia. Mas a gente não pode prejudicar a nossa estratégia, que é vender para 80%. Então, a gente acaba não usufruindo comercialmente tudo que isso pode trazer para a gente, mas algumas unidades acabam sendo, às vezes o dono do terreno que ficou com unidades, ele vende, etc. Bom, um dos projetos que eu mostrei que o Milton Braga está projetando para a gente, ele não é uma ZEIS, ou seja, ele não me exige o HIS1, mas, como eu comentei, a gente queria produzir o apartamento mais barato possível naquela região e vender a R$139 mil, aqui no centro. Isso se enquadraria no HIS1 e no faixa 1,5, mesmo o meu empreendimento não sendo enquadrado neste perfil. Então, o nosso interesse é, cada vez mais, baixar o valor e se enquadrar. Um problema que a gente tem agora, mais uma vez, voltando à dificuldade com a Caixa, é que, aqui no Brasil, quem ganha menos, financia menos. Mesmo que o apartamento seja mais barato, o comprometimento de recursos próprios que o faixa 1,5, o cliente do faixa 1,5 vai ter que ter, é muito grande, e ele não consegue comprar esse apartamento, mesmo eu baixando o preço. Isso é um problema gravíssimo, que é uma das coisas que deveriam ser revistas, com segurança, mas que deveriam ser revistas. Então, ao propor esse misto de faixa de renda, a gente tem que tomar um cuidado se é viável, se é possível vender hoje o faixa 1,5. E um problema agravante é que, se eu enquadrasse meu empreendimento pelo faixa 1,5, as exigências de memorial descritivo e construtivo são inviáveis. Eu tenho que fazer a unidade maior, tem um lado bom, eu tenho que fazer um memorial de acabamentos extremamente caro e que às vezes não é utilizado pelo futuro morador, e o custo de produção inviabiliza eu ter que vender aquele preço. Esse é um problema, e por isso que o faixa 1 sumiu. Quem fazia o faixa 1? Empresas que tinham interesse no faixa 1, cuja missão não era habitação social, era negociar outras obras maiores de infraestrutura com o governo. Ou seja, a conta não era importante. Então, essa é um pouco a nossa visão. A gente acha muito importante ter esse misto, e a gente trabalha não atendendo o misto da lei, mas dentro dos nossos empreendimentos faixa 2, trazer gente faixa 1,5 com essa dificuldade. Eu não poderia furtar de dizer da alegria dentro da Escola da Cidade deste tema ser tratado desta maneira, e eu espero que incentive a todos os professores aqui presentes, alunos, a que a gente tenha isso quase como uma atividade pedagógica permanente dentro da escola. Romper essa barreira ideológica, que a minha geração, por exemplo, sofreu muito, desse afastamento, e que, de certa forma, é uma irresponsabilidade cultural, uma responsabilidade intelectual, deixar a cidade se construir assim e nós ficarmos aqui do lado de dentro da academia, só debatendo entre nós questões que são puramente, por vezes, ideológicas e que não ajudam a construir a cidade. Eu queria dar esse depoimento efetivo. A boa arquitetura, na opinião da escola aqui, eu sei que todos os meus professores aqui, conjuntos, reconhecem, não está em ela ser pública ou privada. A boa arquitetura, a qualidade arquitetônica não tem nada a ver. Tem a arquitetura pública horrível e a arquitetura privada também muito ruim. Eu acho que o debate de hoje, eu fico muito entusiasmado e agradeço a todos que aqui estiveram, principalmente o Arquifuturo, que nos propiciou esse primeiro debate nesses 20 anos da escola, de uma maneira tão profunda e boa. Eu lembro que o juramento que um jovem grego fazia, quando ele passava para a idade adulta, ele ia para a ágora e se comprometia com um único juramento. Eu prometo, ao sair desta cidade, quando velho for, ter deixado ela melhor do que quando eu a encontrei. Eu acho que esse devia ser o nosso comprometimento com as cidades
brasileiras e do mundo inteiro, né? Por isso que eu me animo muito com esse debate. Muito obrigado, de verdade, pela participação e pela oportunidade.